futuro servidor, vamos lá continuar com as nossas aulas de aposentadoria por incapacidade permanente, né? É um benefício que tem bastante informações, por isso que aí a gente exigiu alguns blocos dele, né? Estamos indo para o terceiro bloco a respeito deste benefício. E sem delonga, vamos aqui, slide na tela, para que a gente possa finalizar falando todos os detalhes que pode aparecer na sua prova. Você está preparado para acertar as questões, já imaginar eu sendo aprovado, estando lá dentro, ganhando bem, fazendo tudo que tem que ser feito, ok? Então, só ajeitar aqui rapidinho. Pronto. Vamos lá. Slide aí na tela, continuando, nós estamos falando ainda da aposentadoria por incapacidade permanente. O que eu preciso saber dessa treta ainda, professor? 3 pontos que a gente vai ver agora nesse bloco. Primeiro ponto é a respeito da perícia médica. A perícia médica. Gente, essa perícia médica é a perícia médica, tá? É a perícia médica do INSS. É aquela que a gente já viu nos blocos passados, que é exigida para que ele possa verificar direito ao benefício, que é a perícia médica do INSS, que vai analisar os laudos médicos, os exames médicos, para determinar se ele é insuscetível de reabilitação e inválido para qualquer atividade, ok? O que essa perícia médica pode fazer que está na nossa legislação? Essa perícia médica, ela pode, olha lá, ter acesso, aos prontuários do SUS. Aos prontuários do SUS do segurado. Então, o Sistema Único de Saúde pode disponibilizar todo o prontuário desse segurado, caso tenha sido atendido na rede pública, para o INSS. Mas não é assim, ele pega a INSS, seja feliz. Não. Tem que ter 2 requisitos. Primeiro lugar, poxa, para isso acontecer, deve ter a anuência do segurado. Deve ter a anuência, a autorização. A anuência do segurado. E, segundo, ele deve guardar, né, o sigilo. Guardar o sigilo. Informações médicas têm sigilo, então o INSS pode sim, pode ir lá verificar, mas tem que manter o sigilo dessas informações. E desde que tenha a anuência do segurado. Esse é um ponto. Segundo ponto que a gente tem que verificar é que é permitido ou seja, é assegurado o atendimento hospitalar e ou domiciliar. Em que caso, professor? Em que caso que pode ocorrer isso? Em caso de dificuldade, de locomoção. Em caso de dificuldade de locomoção. Então, em caso de dificuldade de locomoção, eu posso sim solicitar para que o INSS, essa perícia do INSS seja feita ou no hospital que eu esteja internado ou na casa que eu esteja, caso exista a impossibilidade de se locomover até o INSS para realizar essa perícia, ok? Esse é o segundo ponto.
E terceiro ponto agora é o seguinte, preste atenção no que eu falei para vocês. Lembra que eu disse que apesar do nome do benefício ser aposentadoria por incapacidade permanente, pode ser que ela não seja permanente. Pode ser que esse segurado, por algum tratamento, por alguma cirurgia, por algum motivo, consiga recuperar a capacidade laboral, consiga voltar a trabalhar. Possa ser que aconteça. Professor, é um milagre? Entenda como quiser, mas pode ser que aconteça. Eu posso ter ficado inválido hoje e daqui a uns 5 anos existir algum tratamento que cure minha invalidez. Então, sendo assim, eu posso retornar à atividade. Só que aí, eu estou recebendo aposentadoria por incapacidade permanente. Como é esse retorno para a atividade? Se eu retornar, o que vai acontecer? Como é que eu comunico o INSS? Se eu voltar sem comunicar o INSS, o que acontece? É essa treta que a gente vai ver agora, tá bom? Então preste atenção aí que a gente vai esquematizar que isso aparece bastante em provas de previdenciário quando o assunto é aposentadoria por incapacidade permanente. Preste atenção aí, ó. Então eu tenho o retorno da atividade. Vou colocar aqui. Eu tenho o retorno às atividades. Retorno às atividades. O que vai acontecer? Existe a primeira situação desse retorno. Nessa primeira situação, quando eu tenho o retorno às atividades de forma voluntária. O retorno à atividade de forma voluntária. Se eu volto de forma voluntária, o que vai acontecer? O benefício é cessado automaticamente. Automaticamente cessado. Automaticamente cessado. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, gente. Estou recebendo benefício. E voltei a trabalhar. Não comuniquei nada para o INSS. Não comuniquei nada. O INSS descobre. Professor, como ele vai descobrir? Não entra ao caso aqui. Mas existem várias maneiras. O INSS tem auditoria, tem pesquisas, tem denúncias, tem várias maneiras. E aí descobriu o INSS vai lá e corta na hora, cessa o benefício dele na hora, sem nem querer justificativa. Sem nem querer justificativa. O INSS, não, mas por que? Não quero saber. Acabou nossa relação, estamos separados. Pá, vai com Deus. Não quis retornar à atividade? Retornou. Só que existe a possibilidade de esse segurado comunicar ao INSS. Imagine o seguinte, pense aí. Você é casado. Você é casado. E aí você trai a sua esposa ou seu esposo. A partir do momento que ele descobre, acabou o casamento, não quero mais saber de nada. Agora você não trai, mas você chega e conversa. Olha, não está dando mais certo o nosso casamento. Nosso casamento não está bem. E é isso que acontece dentro da Previdência quando se fala de aposentadoria por incapacidade permanente. No caso da traição, eu não comuniquei o INSS e fui trabalhar, o INSS não queria saber, acabou. Agora, no caso em que eu fui conversar com o INSS, olha, não está dando certo. O INSS vai nos dar soluções. Professor, e quais são essas soluções? Preste atenção aí agora. Então, aqui eu tenho essa primeira situação, onde a gente viu que a volta foi voluntária, e eu tenho a segunda situação, onde há a solicitação do segurado. A solicitação do segurado. Quando o segurado solicita, o que pode acontecer? Quando o segurado solicita, o que pode acontecer? Nós temos a seguinte situação
Nós temos, a dizer, várias situações. Primeira situação. Primeira situação. Ele vai verificar o seguinte. Me diz uma coisa. A recuperação é total? Ou seja, muitas vezes, deixa eu voltar aqui para você, ó. Muitas vezes acontece de eu ser inválido e parte dessa minha invalidez conseguiu se recuperar. Mas outra parte não, ou seja, não foi uma recuperação total. Eu não parei de ser inválido totalmente. Na verdade, eu recuperei parte da minha capacidade laborativa, já que me permite trabalhar, mas não foi totalmente. Então, a legislação vem e separa isso. Porque ela fala, se há recuperação, se a recuperação é total. É total. E, ou seja, soma e ocorreu no prazo de 5 anos, aqui é considerado a concessão do benefício, tá? A concessão do benefício. A partir da concessão do benefício, o que vai acontecer? Vai ocorrer a cessação. Vai ocorrer a cessação imediata. Vai ocorrer a cessação imediata. Deixa eu beber uma água aqui, enquanto vocês copiam aí. Vai ocorrer a cessação imediata. Agora, presta atenção. Caso seja uma recuperação total que ocorreu no prazo de 5 anos, a cessação é imediata. Presta atenção aqui agora, que tem uma ressalva. Quando se tratar de empregado, quando for segurado empregado, que... Calma aí, deixa eu apagar aqui para ficar melhor para vocês. Que depois a gente vai aumentar isso aqui, aí vai ficar ruim. Vamos fazer assim, fica até melhor. Aqui, ponto. Nós temos a seguinte situação. Se o segurado for empregado, com direito ao retorno das atividades. Não se aveste que eu já vou explicar. Nesse caso específico aqui, cessação imediata. Cessação imediata.
Agora existe outra possibilidade. Agora existe outra possibilidade. E quais são as outras possibilidades? Essa aqui, ó. Os demais segurados. Os demais segurados. Barra o empregado sem direito ao retorno. Nesse caso específico aqui, olha o que vai acontecer. Preste atenção nessa treta. E não se aveste que eu já vou explicar. A cessação vai ser após, deixa eu colocar a cessação. Cessação após tantos meses quanto forem os anos de duração dos benefícios. E lembrando que esse benefício aqui é tanto o de aposentadoria por incapacidade permanente, como do auxílio por incapacidade temporária, tá? Lembrando que a aposentadoria por incapacidade, eu não vou aparecer para não atrapalhar aí, tá, gente? A aposentadoria por incapacidade permanente pode ser precedida de auxílio por incapacidade temporária, tá? Então, preste atenção agora na minha voz, na minha linda voz e nesse quadro que está escrito aí. E a gente vai acompanhando. O que eu quero dizer com toda essa treta aí que vocês devem estar falando, professor, não entendi nada. Então, a recuperação é total. E ela ocorreu, tem que ser junto, é cumulativo. Ocorreu no prazo de 5 anos. O segurado empregado, caso ele tenha direito de retorno à atividade, cessação imediata. Como assim, professor? É assim. A pessoa, quando recebe um benefício por aposentadoria por incapacidade permanente, a carteira de trabalho dela, eu vou desenhar aqui para vocês. Deixa eu pegar o preto. Tá aqui fulano. Fulano tem uma carteira de trabalho. Essa carteira de trabalho tem data início e data fim. Só que nesse caso de aposentadoria por incapacidade permanente, você não coloca a data fim, não se coloca. Agora presta atenção, isso não cai em prova porque isso é direito do trabalho, mas é só para vocês entenderem. Então, quando ele está aposentado por incapacidade permanente, o vínculo dele permanece aberto. E caso haja uma recuperação e a empresa aceite ele voltar às suas atividades, cesse imediato. Agora, pode ocorrer da empresa não aceitar? Pode ocorrer. E aí entra no outro caso. E no outro caso também, além desse empregado de carteira assinada que a empresa não aceitou o retorno das atividades, e os demais segurados também, contribuinte individual, avulso, doméstico, segurado especial, eles entram nessa outra treta aqui. E qual é essa treta? Cessa após tantos meses quanto forem os anos de duração do benefício. Presta atenção no seguinte aqui. Nós temos aí o nosso bonequinho. Olha o que aconteceu. Linha temporal do nosso bonequinho. Esse bonequinho aqui, fulano, ele... Deixa eu colocar de outra cor. O amarelo vai destacar aqui. O amarelo fica muito feio. O verdinho. Pronto, tá aí. Ele, aqui, ó, é o início do benefício.
início. Só de qual benefício? Auxílio por incapacidade temporária. Ele recebeu esse benefício durante 1 ano. Depois de 1 ano, ele foi fazer perícia médica e constataram a invalidez total, a insuscetibilidade para a reabilitação profissional. E falaram bem assim, meu amigo, você vai se aposentar por incapacidade permanente. Então, a partir daqui, ó, ele começou a receber a aposentadoria por incapacidade permanente. E recebeu aqui, recebeu durante 3 anos. Quando chega bem aqui, foi considerada a recuperação total. E aí, o benefício dele vai ser cessado imediatamente? O que vai acontecer a partir daqui? O que vai acontecer a partir daqui? Aí que cabe a análise. Em primeiro lugar, professor, a questão fala que tipo de segurado ele é? Nesse caso, não. Mas vamos supor. Suponha que é empregado. E aí, cessa imediatamente ou não cessa? Depende, você vai responder, depende. Vai procurar na questão. A questão fala que a empresa vai dar retorno para eles as atividades? Se sim, cessa imediatamente. Se não, você vai analisar. Perfeito. Então vai para aquela outra treta que eu não entendi nada ainda. Porque ele vai falar, a cessação vai ocorrer após tantos meses quanto foram os anos de duração do benefício. Então tu vai falar o seguinte, quanto tempo durou em anos o benefício? Opa, o benefício em anos durou 3 anos, professor. Só que aí a própria legislação fala, não é para considerar só a aposentadoria, não é para considerar só a aposentadoria por incapacidade permanente. Você pode considerar também, se houver anteriormente, né, imediatamente anteriormente, o auxílio por incapacidade temporária, ele também entra no cálculo de tempo de benefício para fins dessa regrinha aqui. Para fins dessa regra aqui, tá? Dessa regra aqui. Então, houve benefício anterior? Houve. Ele recebeu aqui, ó. Houve 1 ano. Então, ele tem 1 ano mais 3. No total, ele tem 4 anos. Então, nesse caso, em que a empresa não aceitou ele de volta, eu vou cessar após quanto tempo? Após 4 meses. Professor, se fosse 1 ano, 1 mês. Se fosse 2 anos, 2 meses. Se fosse 3 anos, 3 meses. Se fosse 5 anos, 5 meses. Se fosse 6 anos, aí já não entra nessa regra. Porque nessa regra ocorre no prazo de 5 anos, e eu vou acrescentar aqui para não ter treta de vocês errarem na hora da prova, o prazo de 5 anos da concessão do benefício. Concessão do benefício, ok? Então, por isso que aqui, a tradução de toda essa treta aqui é isso. É eu pegar os anos e converter em meses. Então, se recebeu 1 ano, 1 mês. Se recebeu 2 anos, 2 meses. Se receber 3 anos, 3 meses. E assim até chegar a 5 anos. Porque se foi mais de 5 anos, já não entra nessa regra. Essa regra aqui é para que recuperação total e ocorrer no prazo de 5 anos. Gente, esses dois são casados, tá? É o mais aqui, é o mais. Tem que ser os dois juntos. Recuperou total e ocorreu. Professor, e se recuperar total, mas ocorreu após 5 anos? É outra regra. Professor, se tiver recuperação parcial? É outra regra, tá bom? Então, presta atenção nessa treta, ok? Ok? Vou aparecer aqui. Olha o que eu vou fazer agora. Isso aqui foi só um exemplo, tá? Um exemplo para vocês compreenderem toda a treta. Presta atenção que eu vou fazer agora. Vocês vão dar continuidade aqui embaixo, tá? Eu, por questão de espaço, vou abrir uma nova página. Mas o que vocês vão fazer agora, a continuidade, vocês coloquem aqui e continuem escrevendo aqui, tá? Aí no caderninho de vocês, se tiver espaço. Eu vou pegar uma outra página. Agora é a seguinte situação. A gente viu a de recuperação total e que ocorre antes de 5 anos. Agora,
Anota a treta aí. Caso calma aí, deixa eu pegar aqui para fazer certinho para vocês. Solicitação do segurado. Vou até colocar aí na solicitação do segurado. Solicitação do segurado. Aqui para cima a gente tem a situação que a gente viu. E aqui agora a gente vai ter as seguintes situações. Essa aqui é o que a gente viu na outra página, né? Vou até colocar aqui para cima, ó, na outra página. Agora a gente tem a seguinte situação. No caso de recuperação parcial. No caso de recuperação parcial. No caso de, não importa se recuperação parcial ou total, mas a recuperação ocorre após 5 anos da concessão do benefício. Ou o exercício de atividade diversa da habitual. Ele fazia uma atividade, ele se recuperou, mas está fazendo outra atividade, né? Então, nesses 3 casos, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma cessação progressiva. Cessação progressiva. Que diacho é uma cessação progressiva? Você vai entender agora. Ela vai ser uma cessação que vai ser progredida. Legal, né? Compreenderam? Então presta atenção aí na treta. Olha lá. Ela é por etapa. Então vamos colocar. Etapa 1. Você vai recebe durante 6 meses o valor integral. Etapa 2. Ixi, eu fiz grande aqui, eu vou apagar. Vou apagar porque eu fiz grande e não precisava disso tudo. Etapa 1. Vou colocar assim, ó. 6 meses com valor integral. Etapa 2. Mais 6 meses com redução de 50%. Etapa 3. Mais 6 meses
com redução de 75%. Professor, não entendi praga nenhuma. Então preste atenção. Caso, não importa o tempo aqui, tá? Caso a recuperação seja parcial, seja ela maior ou menor que 5 anos, né? Ela vai entrar nessa regra aqui. Caso a recuperação seja parcial ou total e o benefício já tenha passado 5 anos, vai ser essa situação aqui. Caso ele volte a exercer uma atividade, mas essa atividade é diversa da atividade habitual dele, se enquadra nessa questão aqui. Então, resumindo aqui, eu não vou cessar imediatamente. Eu vou cessar devagarinho. Por quê? Eu quero ficar observando. Vai que ele não consiga retornar. Se ele não conseguir retornar, o benefício não está cessado. A gente só volta a ele e ajusta a renda dele. Então faz de conta que esse cara está aposentado. Eu tenho aqui um carinha que está aposentado. Chega aqui, ó, ocorre uma recuperação parcial. Ocorre uma recuperação total, só que após 5 anos. O que vai acontecer? Faz de conta que a renda dele é R$1.000. Então, eu vou fazer o seguinte, amigo, você pode voltar a trabalhar, presta atenção nesse detalhe, você pode voltar a trabalhar e o teu benefício ainda vai ser pago. O professor ele vai receber do trabalho e do benefício isso. Durante esse período, ele vai trabalhar porque o INSS quer ver se ele tem condições de trabalhar mesmo. E mesmo assim vai ficar sendo pago o benefício. Então ele vai trabalhar e o valor desse benefício durante os 6 primeiros meses, ele vai receber R$1.000. Por quê? É o valor integral. Opa, pega aqui minha caneta. É o valor integral, tá bom? Passou esses 6 meses, professor, cessa o benefício, né? Não cessa o benefício. Não cessa o benefício. O que vai acontecer? Mais 6 meses. Só que agora, nesses 6 meses, é um desconto de 50%. Então, ele vai receber R$500. Professor, acabou esses 6 meses. Está trabalhando ainda e recebendo? Sim, está trabalhando e recebendo. Mais 6 meses. Com desconto de 75%, ou seja, ele vai receber R$250. Professor, o senhor está dizendo, então, que somando tudo isso aqui vai dar 18 meses. É 1 ano e meio. Ele vai receber durante 1 ano e meio, caso seja uma recuperação parcial, caso seja após 5 anos? Certo. É isso que eu estou dizendo. Durante 1 ano e meio ele vai exercer atividade e vai receber benefício de aposentadoria por invalidez, né? Ou seja, benefício de aposentadoria por invalidez. Benefício por incapacidade permanente. Durante 18 meses. Só que nesses 18 meses, se o INSS perceber que ele não tem condições de voltar a trabalhar, o INSS volta a renda dele para o valor original, tá? Mas durante 18 meses ele vai trabalhar e vai continuar recebendo benefício com cessação de forma progressiva, diminuindo a renda dele. Deu para entender a treta? É complicadinho? É. Dá para aprender? Com certeza. Vai errar a questão de prova? Não. Porque você tem isso aí agora todo esquematizado, porque lendo a legislação, você tem um material aí para legislação, é um pouquinho mais complicado. Mas nada que a gente não dê um jeito. Perfeito? Gente, é isso aí. Esse bloco a gente encerra. Próximo bloco a gente já vai para as aposentadorias, que algumas são um pouco mais simples, com menos informação do que tudo isso aqui. Ok? Até lá!